Meus queridos irmãos e irmãs, através desta meditação, queremos refletir sobre o mistério da Santíssima Trindade. Este que é o mistério central e o mistério mais elevado, mais importante de toda a fé cristã. Nós cremos em um só Deus, em três pessoas realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é a fé da Igreja, esta é a fé que nós recebemos da parte do próprio Deus. Muitas pessoas, diante desse mistério da Santíssima Trindade, ficam bastante confusas. Como pensar em Deus, que ao mesmo tempo é um só, mas em três pessoas? Muitas pessoas até ficam confusas, pensando que são três deuses ou três partes de Deus. Porém, esse é o mistério central e é este mistério que dá toda a consistência e toda a lógica da nossa fé. Por que é que nós cremos na Trindade? Por que é que nós sabemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Porque Ele mesmo assim se revelou a nós. Nós não teríamos condições de saber isso, nós não teríamos condições de crer nesta verdade de fé se Deus mesmo não tivesse se revelado desta maneira para nós. Então a nossa fé, a fé que a Igreja crê, a doutrina da Trindade que entra, por assim dizer, no próprio mistério de Deus, ela é uma doutrina recebida pela Igreja por parte do próprio Deus. Esta revelação que Deus foi fazendo de si mesmo, Ele já foi fazendo desde o Antigo Testamento, mas ela se completa na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele revela que Ele é o Filho de Deus, e Ele se dirige a Deus, chamando-o de Pai, e Ele também nos fala a respeito de um Espírito Santo, que Ele promete e envia sobre a sua Igreja. No próprio ministério de Jesus, nós podemos ver a ação distinta das três pessoas. Um exemplo clássico para isso é o batismo de Jesus. No batismo de Jesus, nós temos o Filho, que é batizado, nós temos a voz do Pai, que vem do céu, e nós temos também o Espírito que paira sobre o Cristo na forma corporal de uma pomba. Ali naquele momento do batismo de Jesus, Ele está sendo manifestado para o mundo como o Messias, como o ungido da parte de Deus. Então, um é aquele que é ungido, outro é aquele que unge e o outro é a própria unção. O Filho é ungido, o Pai o unge e o Espírito Santo é a unção que estará com ele para que ele exerça o seu ministério de salvar a todas as nações. É por isso que Jesus vai dizer no Evangelho de Lucas, repetindo as palavras de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu com a unção para anunciar o Evangelho aos pobres. Então, em Jesus Cristo, nós temos esta revelação máxima do mistério da Santíssima Trindade. E esta revelação, ela foi gradual. Esta revelação, ela foi se fazendo aos poucos. Nós temos, no Antigo Testamento, por exemplo, a imagem do Deus Criador, que é transcendente, que é diferente das suas criaturas, que é diferente da sua criação e que não se funde com ela. Então, Deus é Criador transcendente, é o Altíssimo, que está para além da sua criação. Porém, no mistério da encarnação, nós temos Deus que se faz presente no meio de nós. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Verbo que se faz carne e vem habitar entre nós. No Antigo Testamento temos Deus transcendente, fora da sua criação. No mistério da encarnação temos Deus presente no meio do seu povo, no meio das suas criaturas. E depois que Jesus volta para o céu, Ele envia o seu Espírito Santo, que é Deus em nós. O Espírito Santo, ele é derramado em nossos corações. Nós vemos desta forma uma graduação da revelação de Deus. Deus, ele vai gerando cada vez mais intimidade. Primeiro ele é transcendente, depois ele está entre nós e depois ele está dentro de nós. E a palavra de Deus, através de São Paulo, nos ensina que
nós somos moradas do próprio Deus. O Espírito de Deus habita em nós como num templo. E o próprio Jesus prometeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos, e faremos nele a nossa morada. Nós vemos esta aproximação gradativa de Deus a nós, Deus que vai gerando, vai criando intimidade. E por que é que Deus quer criar esta intimidade conosco? Porque Deus, na sua essência mais profunda, no seu mistério mais profundo, Ele é um mistério de amor. E o mistério de amor é um mistério de comunhão, é um mistério de unidade, é um mistério de intimidade. Aquela intimidade que existe no seio da Santíssima Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é também esta intimidade que Ele quer gerar conosco, porque nós fomos criados para participar da vida divina. Nós fomos criados para participar da vida do próprio Deus. Por isso Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E esta intimidade que há entre as três pessoas divinas, Deus quer partilhar também essa intimidade conosco. E isso Ele vai fazendo ao longo da história da salvação. E podemos dizer também que este mesmo processo, ele vai acontecendo conosco na nossa história de salvação pessoal. Nós precisamos nos aproximar gradativamente de Deus. Nós precisamos sentir e fazer essa experiência de que Deus é o nosso Criador. Nós precisamos fazer a experiência de que Deus está conosco, mas, acima de tudo, nós precisamos fazer a experiência de que Deus está em nós e quer se manifestar também através de nós. Como eu dizia, o mistério do próprio Deus é um mistério que vai gerando intimidade conosco, porque é um mistério de amor. Na sua essência mais profunda, Deus é amor. E o Catecismo da Igreja Católica, ele nos ensina a respeito desse mistério de Deus que é amor, no número 221, nos dizendo o seguinte: o próprio ser de Deus é amor. Ao enviar na plenitude dos tempos seu Filho único e o Espírito de amor, Deus revela o seu segredo mais íntimo. Ele mesmo é eternamente um intercâmbio de amor, Pai e Filho e Espírito Santo, e destinou-nos a participar desse intercâmbio. Aqui está também a resposta, nesta palavra de que Deus é amor, está a resposta do porquê Deus é Trindade. Por que Deus é Trindade? Porque Deus é amor. Porque para haver o amor, é preciso que haja três realidades. Dom Fulton Sheen, que é um grande bispo norte-americano, está em processo de canonização, ele diz: para compor o amor no céu, é preciso três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para compor o amor nos corações, é preciso três realidades. É preciso aquele que ama, aquele que é amado e o próprio amor. Para compor o amor na Sagrada Família, é preciso também que haja Jesus, Maria e José. E assim é esta realidade. O amor precisa desta característica de três, de um terno. E o próprio Santo Agostinho, ele vai nos dizer que o mistério de Deus é um mistério de amor, porque o Pai é aquele que ama, tudo que Ele tem, tudo que Ele é, Ele esvazia de si mesmo e se entrega inteiramente ao Filho. O Filho recebe toda a doação do ser do Pai e, em gratidão, se esvazia de si mesmo e se devolve ao Pai, amando-o de volta. E o laço de amor entre o Pai e o Filho é o próprio Espírito Santo. Então, Deus é Trindade porque Deus é amor. E para haver o amor, é preciso que hajam essas três realidades. E Deus é um amor imenso, infinito. Deus é um amor no sentido mais completo do seu ser. E Deus, Ele em si mesmo, no seu próprio mistério trinitário, Ele é plenamente feliz, realizado, bem-aventurado. E Deus não precisaria de nós. Mas por que é que nós entramos nessa história? Por que é que Deus nos chama a participar do próprio mistério da Santíssima Trindade? Porque Deus, Ele é um amor tão grande, Deus é um amor tão excessivo, que, como podemos dizer assim, Ele não cabe em si mesmo. E Ele, então, transborda esse amor nas suas criaturas.
e especialmente na criação do homem, que foi o ser criado à sua imagem e semelhança, e como nos ensina a Igreja, é o único ser de toda a criação que Deus quis por si mesmo. O homem é querido pela sua própria dignidade, pelo próprio fato dele existir. Então, Deus, Ele nos criou num transbordamento do seu amor. Deus nos criou num excesso do seu amor. Por isso nós podemos dizer que viemos do amor de Deus, e fomos criados por amor e fomos criados para amar. Então, ao falarmos do mistério da Santíssima Trindade, e falar do mistério da Santíssima Trindade é falar da própria natureza de Deus, é falar da própria identidade de Deus, do seu ser mais profundo, é falar também da nossa própria identidade, é falar também do nosso próprio ser. Porque se Deus, Ele é amor e Ele nos criou à sua imagem, nós também temos a nossa verdadeira identidade formada quando nós nos olhamos e quando nós nos contemplamos à luz do próprio mistério de Deus. Então, o mistério de Deus, ele nos revela a nós mesmos. Ao adentrarmos nesse mistério da Santíssima Trindade, que é o mistério mais profundo da nossa fé, nós adentramos também no nosso próprio mistério, porque nós somos um mistério para nós mesmos e nós viemos desse mistério. A nossa verdadeira natureza é uma natureza como ela foi criada por Deus para ser, uma natureza que foi criada por amor e para amar. E nós só seremos felizes quando nós realizarmos esta natureza. Por isso, nós só seremos felizes quando nós amarmos como o próprio Jesus amou. E é por isso que Jesus, no Evangelho, Ele vai nos pedir: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Por isso, amai-vos uns aos outros. Aqui nós vemos essa corrente de amor que passa do Pai para o Filho que é o amado. Este é o meu Filho amado. Escutai o que Ele diz. O Filho amado recebe todo o seu amor do Pai e Ele nos ama para que nós amemos também. E ao fazermos isso, nós então realizaremos a nossa verdadeira essência. Por isso, quando nós falamos do mistério da Trindade, nós falamos do próprio mistério de Deus, nós não estamos falando de um mistério de solidão, nós estamos falando de um mistério de profunda e plena comunhão. São João Paulo II, ele nos diz o seguinte: Deus, em seu profundo mistério, não é solidão, mas uma família, pelo fato de Ele em si mesmo ter a paternidade, a filiação e a essência da família, que é o amor. Esta doutrina da Trindade, ela é uma doutrina que, ao adentrarmos nela, por mais difícil que ela seja de compreender, e isso também é devido ao fato de que ela não cabe nos nossos conceitos, e se nós olharmos para a própria criação, nós vamos ver que mesmo diante das realidades criadas, tem muita coisa que nós não conseguimos entender e ficamos até maravilhados diante de algumas descobertas, até da ciência ou de algumas descobertas que nós mesmos fazemos com relação à obra da criação. Se é assim, se a própria obra da criação nos surpreende e muitas vezes nos deixa assim maravilhados, o mistério de Deus, Ele vai fazer isso conosco num grau muito mais elevado. Deus, Ele tem essa característica de nos surpreender sempre. Deus, Ele não cabe na nossa mente, não cabe no nosso intelecto, não cabe nos nossos vãos pensamentos. Não é porque Deus seja ininteligível, porque Deus não possa ser entendido, não, mas é porque Ele é um mistério que nos ultrapassa. É como quando nós olhamos para o sol, um sol que está brilhando no céu, por exemplo, ao meio-dia. Nós não conseguimos olhar diretamente para ele. Não é porque o sol não está lá ou que o sol não exista, mas é porque é luz demais para a nossa faculdade visual. Assim também é o mistério de Deus para a nossa inteligência. Ele é um mistério que nos ultrapassa, mas é um mistério também que nos envolve no seu amor e nos faz participar desse próprio mistério. Então, como eu dizia, crer nesse mistério não é apenas algo abstrato, mas é algo que tem consequências profundas para a nossa vida. Ao adentrarmos no mistério da Santíssima Trindade, isso traz consequências para a nossa maneira de viver, porque tal como nós cremos, assim também nós rezamos a partir daquilo que cremos e também devemos viver a partir daquilo que cremos e rezamos. Se cremos em Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo,
Se rezamos sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós também devemos viver a partir desta dimensão do mistério da Santíssima Trindade. E o Catecismo da Igreja Católica, ele nos apresenta algumas consequências da fé no mistério da Trindade, que são elas: porque Deus é a Trindade e porque Ele nos criou e porque Ele é o Deus onipotente, nós devemos servi-lo. Nós somos criaturas dele e assim devemos nos reconhecer, e a nossa atitude é uma atitude de servir ao nosso Senhor. A segunda atitude, a segunda consequência da fé no mistério da Santíssima Trindade é a gratidão. Nós poderíamos não estar aqui, não existir, porque Deus seria plenamente feliz e realizado sem nós, mas Ele nos quis fazer parte, Ele quis que nós fizéssemos parte do seu mistério de amor. Por isso deve brotar do nosso coração uma profunda gratidão. Depois, a outra consequência é que nós, criados à imagem de Deus, nós temos uma dignidade pessoal e nós devemos viver a partir desta dignidade humana, porque nós, o nosso corpo, a nossa alma, todo o nosso ser deve ser expressão do ser de Deus que está presente em nós também. Então a dignidade humana ela precisa ser respeitada. Se Deus, também Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele é o supremo bem, Ele é o supremo amor que deve ser buscado acima de todas as coisas, isso nos ajuda também a aprender a usar de maneira correta aquilo que é criado. Porque aquilo que é criado é muito menor do que Deus, é passageiro. E só Deus satisfará plenamente os nossos corações. Então isso tem essa consequência prática na nossa vida, de que as coisas criadas, elas não têm a sua origem em si mesma. A sua fonte é Deus. E somente quando nós formos para a fonte, nós seremos plenamente saciados. As criaturas, elas devem nos fazer chegar a Deus. Nós não podemos parar nelas. E a última consequência que o Catecismo nos apresenta é que nós devemos confiar em Deus. Se foi Ele que nos criou, Ele nos envolve no seu amor, Ele nos quer participantes desse mistério de amor, então nós devemos confiar na sua providência também nas nossas vidas, porque esse mistério é um mistério que nos abrange, é um mistério que nos alcança, é um mistério que está em nós também. Nós estamos mergulhados nesse mistério e devemos confiar na graça de Deus. E um último pensamento para concluir esta meditação, que é um dos números mais bonitos que eu acho do Catecismo da Igreja Católica. Quando a Igreja termina de apresentar a doutrina da Santíssima Trindade, ela fala de como nós estamos inseridos nesse próprio mistério da Santíssima Trindade. No número 260, nós lemos o seguinte: o fim último de toda a economia divina, e quando se fala aqui economia divina, está falando o quê? Da obra da salvação. Economia é aquilo que Deus fez para salvar o seu povo, é a maneira como Ele agiu. Então, o fim último de toda a economia divina é a entrada das criaturas na unidade perfeita da Santíssima Trindade. O fim último da nossa vida, o objetivo último da nossa vida é nós entrarmos na unidade perfeita da Santíssima Trindade, participarmos da própria alegria, da própria bem-aventurança, do próprio amor de Deus no céu, entrarmos nesse mistério, fazermos parte desse mistério. E aí o Catecismo continua dizendo: mas desde já somos chamados a ser habitados pela Santíssima Trindade. Desde já, desde esta vida, nós somos chamados a viver em comunhão com a Santíssima Trindade. E aqui nós podemos nos lembrar de Santa Elizabeth da Trindade, que dizia: que alegria, meus irmãos, céu na terra eu encontrei. O céu é Deus e Deus está na minha alma. Se nós descobríssemos esse mistério da inabitação da Trindade, ou seja, a Trindade que habita dentro de nós como num templo, a nossa alma é o céu aonde Deus habita e Ele quer habitar sempre mais e ocupar todos os espaços. Por isso, a nossa vida aqui nesta terra, ela já deve ser uma vida de plena comunhão com Deus, para que nós possamos viver esta comunhão com Ele no céu. E quando nós vivemos em comunhão com Deus, nós transbordamos isso também para os nossos irmãos e irmãs. Isso se torna visível em nós. Nós vamos oferecer para eles, para o nosso próximo, aquilo que nós temos dentro de nós, ou melhor, aqueles que nós temos dentro de nós.
o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que habita em nós como num templo. Que esta festa da Santíssima Trindade reacenda em nós o desejo de vivermos esta plena comunhão com Deus, já aqui nesta terra, para um dia sermos plenamente felizes com Ele no céu. Esta é a grandeza do amor de Deus por nós. Deus que nos torna participantes do seu próprio mistério de bem-aventurança. Que esta festa te ajude a amar e a glorificar mais a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.